Quando você vê um AK-47 no Oriente Médio, um AK-47 até nos outros lugares do mundo, Estados Unidos, a América Latina, Brasil, AK-47, esse armamento é russo. Eles compram da Rússia, entendeu? A fonte das armas é russa. Então, o AK-47 todo foi criado pela Rússia. A Rússia, antiga União Soviética, da atual Rússia do Putin, é financiadora, sim, das guerras no Oriente Médio e no mundo. Quando você vê um cara com AK-47, esse AK-47 veio de arma de empresa russa. E o que acontece? O AK-47 também não é uma arma muito boa, tá? Para longa distância, ela é uma das piores. Treme muito, ou balança muito quando atira, ou a munição é ruim. Então já não é uma coisa boa para longa distância. No Oriente Médio você precisa de armas que vão longe, porque lá tem muitas terras, muito deserto. E às vezes o teu inimigo está do outro lado, bem longe, e você tem que acertar. A única coisa que o AK-47 é bom para o deserto, para pessoas inexperientes, jovens de todos os tipos, é a resistência do AK-47. Ele é muito resistente, ele aguenta carro, passa por cima, sujeira, lama, água. O aço dele é melhor comparado com as outras armas. Em resumo, a Rússia que oferece a AK-47 e outras armas. E não arma muito bem o pessoal do Oriente Médio, que está em guerra, né, cara? Vários países islâmicos, muçulmanos, em guerra. Diferentes divisões, diferentes governos em conflito, em guerra. Ao meu ver, eles não são muito bem armados, porque só tem a AK-47, cara. Com a AK-47 você não faz muita coisa, mas é bom. Mas é uma das piores armas para deserto, lugar aberto, lugar distante. É muito ruim. Em resumo, de novo, agora a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia. Aí tem todo o motivo porque a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia, que eu já falei aí no vídeo anteriores. Rússia e Ucrânia, ambos do mesmo lado globalista judaico, ambos irmãos, mas só a Rússia que plantou a guerra, né? A Rússia saiu comprando coisas baratas da Ucrânia, gás, e os pessoal começou a fazer manifestação, os ucranianos, porque as coisas ficaram caras. O gás, por exemplo, ficou 50% do salário do que os ucranianos ganham. Ficou muito caro. O pessoal precisa de gás para aquecer a casa, senão você fica no frio do caralho, fica no frio da porra. Então os ucranianos começaram a fazer manifestação pesada e morrer na manifestação. Vários ucranianos morreram na manifestação. O governo ficou fazendo corrupção junto com a Rússia, o governo ucraniano e tal. Começou a guerra na fronteira entre Rússia e Ucrânia. E a Ucrânia já foi da Rússia. Então, essa é uma guerra por interesses de petróleo, gás e etc. Várias coisas. A Rússia, agora,
nessa invasão entre Ucrânia e Rússia, a Rússia entrando na Ucrânia, está levando pessoas do Oriente Médio, os muçulmanos, islâmicos, para o conflito. Isso aí, a Rússia já é também aliada a vários países islâmicos muçulmanos. Isso aí da Rússia levar os caras para a guerra dela significa que vão sobrar coisas para o Oriente Médio. O Oriente Médio vai ser acusado de ajudar na guerra Rússia versus Ucrânia. Em resumo, de novo, mais guerra no Oriente Médio vai acontecer, porque os islâmicos muçulmanos estão entrando na guerra entre Rússia e Ucrânia. E mais guerra vai acontecer. Os Estados Unidos não vai deixar isso, não vai deixar soldados do Oriente Médio, os muçulmanos islâmicos, entrar na Ucrânia. Eles vão se vingar de alguma forma. E a Rússia nunca ofereceu um armamento muito bom para o Oriente Médio. As guerras que Estados Unidos e Rússia travaram frente a frente, né? Não foi frente a frente. Eles nunca se enfrentaram frente a frente. Nunca teve soldado russo versus Estados Unidos americano. No Oriente Médio, isso aí nunca aconteceu. Eles sempre financiaram os países islâmicos, ou seja, qualquer outro país lá. Eles sempre financiaram, e financiaram muito mal, armaram muito mal esses muçulmanos islâmicos do Oriente Médio. Esses países foram muito mal armados com os Estados Unidos e com a Rússia. Em resumo, Estados Unidos e Rússia, nos bastidores, deve ter tramado essa guerra entre Ucrânia e Rússia para começar um conflito maior, envolvendo até a Europa, e acabar com os muçulmanos, porque eles vão entrar no conflito entre Rússia e Ucrânia. Já está 16 mil muçulmanos entrando agora na Ucrânia, no conflito. E vai sobrar com os muçulmanos do Oriente Médio, os países rebeldes, né, que são contra o globalismo, o modernismo, o feminismo, Estados americanos e russos, muitas vezes. E você vai envolver uma guerra entre europeus whites, brancos, e muçulmanos, que também muitos são white brancos, entendeu? E você pega dois povos, dois alvos, com uma cajadada, você elimina o europeu white, branco, e o muçulmano white, branco. Por quê? Porque você tem que limitar esses dois. O europeu, desde sempre, os arianos, eles são fazendeiros. Eles não dependem do sistema. Tem muitos fazendeiros lá, na Europa, produzindo as suas coisas e vivendo. Também tem muitos europeus em universidades, em trabalhos, empregos importantes, ocupando o espaço dos narigudos, dos judeus. Então, é um povo que está unido ali com uma só etnia na Europa, uma só aparência. E isso aí incomoda os narigudos, os jujubas, o pessoal de Israel. Então, isso aí causa inveja, conflito entre eles. A Segunda Guerra Mundial foi eles. A Primeira Guerra Mundial também foram os narigudos contra os europeus whites, brancos.
Então, você tem que eliminar esse povo europeu, white branco, porque eles ocupam todo o espaço da Europa. Eles resistem, eles são tudo, eles são os fazendeiros, eles são a base intelectual, eles são os empregos públicos, os cargos públicos. Então você tem que eliminar isso aí, acabar com isso aí, quanto máximo possível, que não tenha nenhum europeu white, entendeu? Eu só tenho os narigudos de Israel, os judeus. E você também tem os muçulmanos islâmicos. Também são muitos arianos, white, brancos. Muitos muçulmanos islâmicos são white, brancos. Os muçulmanos eles aumentam e ocupam o lugar com a religião deles. O xiismo, os sunitas vão convertendo várias pessoas. O muçulmano também aumentam a família dele, tem vários filhos, ocupa o lugar. Então, também tem que se eliminar esse cara. Porque no Oriente Médio, eles são donos dos petróleos, são donos das terras. Eles são muitos, são poderosos, são guerreiros. Não aceitam o globalismo, não aceitam o lado americano, o lado russo, que são ambos do mesmo saco. Americanos, banqueiros e europeus, o monopólio americano criou o comunismo, o socialismo na Rússia, antiga União Soviética. No tempo dos Romanov, a Primeira Guerra caiu, os Romanov foram mortos. A família Romanov na Primeira Guerra Mundial foi morto. Aí os bolcheviques, que são os russos judeus, financiados pelos banqueiros americanos, europeus e ricos, as 13 famílias que mandam no mundo, JP Morgan, Rothschild, Rockefeller, etc. Esse monopólio americano-europeu entrou na Primeira Guerra Mundial, venceu, matou os Romanov, e ocupou a Rússia e fez a União Soviética. Então, o comunismo é criação, o socialismo é criação dos banqueiros ricos, monopólios, empresas e vários grupos de milionários que são farinha do mesmo saco. Em resumo, eles plantaram essa guerra aí para fazer talvez fazer uma terceira guerra mundial e você diminuir os muçulmanos que são independentes, não aceitam o Estado, não aceitam o governo, não aceitam os Estados Unidos, Rússia, são guerreiros, só aceitam a religião deles, a crença deles, os hábitos deles, as leis deles. E você também elimina os europeus que ocupam a Europa toda e resistem como a etnia e só uma raça. Então a terceira guerra mundial pode ser sim confronto entre Rússia e Ucrânia, envolver toda a Europa e todo o Oriente Médio. E isso aí já aconteceu também um pouco na Segunda Guerra Mundial e na Primeira Guerra Mundial também. E só prevalece o povo do nariz, o Shalom, o pessoal do Kippah, o pessoal de Israel, a estrela de Davi. É isso aí. Eles planejaram isso.